que não sabe. É algo que o Espírito guia. Eu passei durante as últimas 3 semanas preparando outra pregação, como sempre. Preparei outra, estava pronta. E aí essa semana mudou para essa. E aí por um acaso se adapta ao que a Esther falou, se adapta a várias coisas aqui, e parece que a gente preparou junto, mas não preparamos juntos, tá? Até ontem, eu acho que ninguém sabia que ia ser esse tema. E isso é interessante. Então, quem é Jesus? Se o Espírito Santo quis que eu falasse de Jesus hoje, quem é Jesus? Eu vou começar com uma oração. Senhor Deus, obrigado pelo dia de hoje. Obrigado por tudo ter feito em nossas vidas, Senhor. Senhor, que Tu possas guiar, Senhor, tudo aquilo que eu falar aqui, Senhor. Que tudo seja feito conforme a Tua vontade, Senhor, e para a Tua glória, Senhor. Orienta-nos sobre o Teu desejo nas nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Quem é Jesus? Vamos começar. Alguém quer tentar descrever quem é Jesus? Boa. Filho de Deus que foi à cruz para nos salvar. Alguém mais? Alguém quer usar o microfone? Eu acho que todos não gostam do microfone. Deus revelado. Ótimo. Como? Aquele que nos reconciliou com Deus Pai. Muito bem. E eu acho incrível. A gente vai falar sobre esse tema a pregação inteira, tá? Então por isso que eu estou parando agora, mas a gente vai falar mais vezes. Essas imagens que estão aqui é como Jesus é apresentado ao mundo, sabe? E eu olho essas imagens e meu filho até perguntou por que eu tenho tantas imagens diferentes de Jesus? Aí ele perguntou, por que ele está nu ali na primeira? Por que ele está daquele jeito na outra? Porque a imagem de Jesus que as pessoas veem de fora, às vezes não é exatamente o que a gente tem aqui dentro, ou aqui dentro. Essa imagem de Jesus, ela é algo que a gente tem que construir. E para mim, meio que não interessa aquilo ali. Aquilo ali é como algumas pessoas relataram na história. Mas, como falaram aqui, Deus encarnado, aquele que revelou Deus para nós, isso é algo diferente. Não é nada daquilo. Tá bom. Se a gente falar da cruz, tá ali uma cruz simbolizada. Mas é algo que a gente tem que pensar. Por que isso é importante? Porque a gente tem que perceber que eu só consigo falar de Jesus se eu souber quem ele é para mim. Se eu não souber quem ele é para mim, eu começo a dar explicações abstratas, começo a dar explicações muito vagas. E eu acho que às vezes nós, como igreja, caímos nisso. Começamos a dar explicações que não tocam a vida do outro, sabe? Eu lembro muito, quando eu estava na faculdade, de um amigo meu, que era ateu na época, e a gente começou a falar sobre Jesus. Aí, Jesus é aquele que salvou o mundo. E a pergunta dele era, salvou do quê? A maioria das pessoas não sabe do que eles deveriam ser salvos. E isso é algo que é estranho, porque é algo que a gente tem que refletir, sabe? Eu estava a ler o livro de C.S. Lewis, o livro Cristianismo Puro e Simples, que eu gosto muito. Por sinal, se alguém algum dia quiser ler, vale muito a pena, Cristianismo Puro e Simples. E o C.S. Lewis ele fala uma frase que eu achei muito interessante, que ele disse, não é preciso muita inteligência para olhar para o mundo e ver que tem algo errado. Mas o mundo não diz o que está errado. Existe algo errado. Existe algo errado na nossa essência. Mas o que é este erro? Isso ninguém fala. Estamos perto do Natal. As pessoas vão estar o tempo inteiro se deparando com essas duas imagens. Uma, a gente vê Jesus, que, de novo, é diferente das outras que eu mostrei antes. E a outra
é o Pai Natal, junto de uma árvore de Natal, que eu vou dizer que a maior parte das pessoas preferem o Pai Natal. Por quê? Eu acho que é uma coisa óbvia. O Pai Natal ele é aquele que traz presentes, traz coisas para nós, e é divertido, não é? Mesmo que ele não exista, as pessoas preferem, porque Jesus, aquele bebê, nos lembra de coisas diferentes. 1 Pedro 3,15 é um texto que eu acho que todos deveríamos lembrar sempre. Deixa eu achar aqui na Bíblia que não é minha. 1 Pedro 3,15, vamos lá. Isso Pedro, o apóstolo Pedro, está a falar sobre como a gente deve viver em harmonia. E aí nesse versículo 15 ele fala: "E nos nossos corações, e nos vossos corações, honrem a Cristo o Senhor. Estejam sempre preparados para responder a todos que vos interrogarem acerca da esperança que têm." Eu não sei se todos já viram isso, mas isso está inerentemente ligado ao cristianismo. De nós conseguimos falar de Jesus sobre nós. Qual é o impacto que Jesus tem na tua vida? Qual o impacto de Jesus na minha vida? Eu não sei se todos sabem, eu sou de um lar cristão. Eu nasci e cresci na igreja, com alguns que estão aqui, que cantam aqui na frente. Eu não tive o episódio de nascer e de repente não saber quem é Jesus. Desde a minha infância, para mim, Jesus faz parte da minha vida. Oração faz parte da minha vida. E isso foi o que eu tentei trazer para meus filhos. E eu espero que todos eles tenham essa experiência. É bom, não é? Só que eu vou dizer que o evangelho não fazia sentido para mim. Por que o evangelho não fazia sentido para mim? Porque eu não via a falha do mundo. Porque o mundo para mim era perfeito. O mundo para mim não tinha problemas. Isso que o C.S. Lewis descrevia aqui, existe um problema no mundo, eu não via. E era engraçado, porque muitos dos meus colegas já tinham sido batizados e eu não estava na lista dos batizados. E isso era algo que me incomodava. Me incomodava porque eu queria estar lá, mas eu não queria confirmar que Jesus era meu Salvador, porque eu, na verdade, não acreditava naquilo. E uma das coisas que me fez me batizar, me fez confessar a Cristo, foi sair do meu mundo protegido da igreja. Então, como todos já devem imaginar, na adolescência eu comecei a não querer ir mais na igreja, comecei a querer estar mais com os colegas da escola do que na igreja, e aí eu vi o que era o mundo de verdade. Eu vi que as pessoas não são justas a maior parte do tempo. Isso não é só no Brasil, é em Portugal e em qualquer outro país. Isso também foi uma descoberta para mim. Eu achava que muita coisa estava localizada e não está. A essência do ser humano leva à corrupção. E perceber isso, me fez olhar para o todo e entender que o evangelho faz sentido. Nesse momento que o evangelho fez sentido para mim, eu me converti, aceitei a Cristo, fui batizado. Isso foi muito bom, porque em seguida eu entrei na faculdade e os problemas aumentaram. Aumentaram exponencialmente. Inclusive, quem me sustentou na época foi a GBU, porque eu tinha muitas perguntas, porque eu nunca tinha pensado antes. E, como, por exemplo, esse meu colega que perguntou do que ser salvo. Então, graças a Deus, isso definiu quem é Jesus para mim. Uma das coisas que eu quero trazer aqui a mensagem é: quando você deixa Jesus claro para as crianças, mesmo que eles não estejam na igreja, aquela mensagem fica na pessoa. Fica na criança. É uma promessa. Então, aconteceu comigo e eu queria dizer para vocês, pais, fiquem tranquilos. Ensine a criança no caminho que ele deve andar e tenha fé que ele vai
aquela exposição pode até trazer ele para mais perto para Jesus, que é o que foi o que aconteceu comigo. Mas estejam sempre prontos para responder do que, quem é Jesus, a razão da vossa fé. Isso aqui eu já fiz. João 1, de 1 a 5, conta uma descrição de quem é Jesus. Lembrem disso? No princípio era a palavra estava com Deus, a palavra era Deus. Aquele que é a palavra estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada foi criado. Nele estava a vida era a luz dos homens, a luz brilha nas trevas, e as trevas não venceram. Esse verso conta uma visão de Jesus que é incrível. Jesus é a palavra, ele criou o mundo. Ele formou tudo que existe. É algo incrível, não é? Em Hebreus 1, também tem outra descrição de Jesus, que eu também gosto bastante. Eu estou tentando trazer coisas que a gente não traz muito aqui na frente. Cadê Hebreus? Acho que tiraram Hebreus daqui. Não. Hebreus 1. Nos tempos antigos, Deus falou muitas vezes, de muitas maneiras, aos nossos antepassados pelos profetas. Mas agora que o fim está perto, falou-nos por meio do seu Filho. Foi por meio dele que Deus criou o universo e a ele destinou como herança todas as coisas. Ele é o reflexo da glória de Deus e a imagem perfeita da sua pessoa. É ele quem sustenta o universo pela sua palavra poderosa, se conectando no texto de João. Depois de ter purificado os homens por seus pecados, ele tomou o seu lugar no trono celeste, à direita da majestade divina. Amém. Esse texto de Hebreus parece que ele explica melhor de quem é Jesus. Ele te dá mais detalhes. Mas aí, será que isso é tudo? É tudo isso, Jesus? Ou falta coisas? E aí eu estou tentando trazer mais um texto para tentar visualizar quem é Jesus. Apocalipse 19. Quem me conhece, a gente está estudando no grupo pequeno Apocalipse, o livro do Apocalipse. E eu gosto desse versículo, desse texto, que eu digo que é o texto da tatuagem. Vocês vão entender já já. Então vi o céu aberto e apareceu um cavalo branco. O cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e combate com justiça. Os seus olhos eram como chama de fogo, e na sua cabeça tinha vários diademas. Na sua fronte estava escrito um nome que só ele conhece. Estava vestido com um manto embebido em sangue, e o seu nome é Palavra de Deus. Novamente, mesmo tema que João falou. Os exércitos do céu seguiam-no, montados em cavalos brancos, vestidos de linho branco fino. Na sua boca tinha uma espada afiada para castigar as nações. Ele vai governá-las com vara de ferro, e ele que pisará com seus pés as uvas no lagar da ira do castigo de Deus, o Todo-Poderoso. E no seu manto, e no lugar que cobre a coxa, estava escrito este título: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Em outras versões fala que estava escrito na coxa: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Quem é esse Jesus? Todos esses versos trazem poder, majestade, graça, justiça, verdade, santidade, Deus conosco. E tudo isso é Jesus. Mas trazendo isso para as pessoas, muitas vezes as pessoas não trazem o que é pessoal. Por isso que é importante dizer quem é Jesus para você. Quem é Jesus para mim? E só tem uma solução para isso. É falar o que Jesus fez na sua própria vida. É dizer, olha, Jesus para mim é o quê? Jesus para mim, vamos colocar pessoalmente agora. Para mim, Jesus é aquela pessoa que salvou de mim mesmo. Eu sei que eu me acho super inteligente.
Quem me conhece sabe. Muitas vezes eu tendo à arrogância. Eu tendo a achar que eu sou mais do que qualquer outro. Jesus me lembra que eu não sou. Jesus me lembra que eu sou incapaz em muitas coisas. E não pelo jeito mal, pelo jeito bom. Ele me lembra que eu sou falho, que eu muitas vezes erro, e que ao mesmo tempo ele me ama. E como ele me faz isso? É mostrando que toda vez que eu erro, ele de alguma forma me traz de volta. E essa experiência pessoal de Jesus para mim é que define Jesus. É diferente do que está aqui. Mas é meu. Esse Jesus eu vi ele agir na vida de outras pessoas, na forma que a gente conversando sobre Jesus, eu vi outras pessoas se convertendo, eu vi pessoas sendo curadas, eu vi vendo pessoas sendo transformadas. Mas isso eu vi. Tem uma forma de... Por que a gente fala isso? Não sei se vocês já tentaram descrever o que é ser pai, o que é ser mãe para outras pessoas. Se a pessoa não é pai, não é mãe, é muito difícil entender a sensação de que é ter uma conexão com o filho. Mesma coisa é com Jesus. Quem não tem Jesus, quem não conhece Deus, é muito difícil de perceber essa conexão que nós temos com Ele. Por isso que tem que ser pessoal, por isso que nós temos que ter isso em mente. Que temos que treinar, temos que pensar, refletir, meditar. E eu recomendo até escrever. Escreva a seu testemunho. Pense sobre isso. Pratique esse seu testemunho. Agora, no Natal, vamos ser questionados sobre isso. Espero. Porque é isso que a igreja tem que responder sempre. Mateus 16 fala de um texto interessante. Mateus 16, de 13 a 16. Jesus. Deixa eu achar. Tá certo isso? Acho que não. Acho que eu peguei o texto errado. Não, tá certo, tá certo. Ok. Jesus chegou à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos discípulos: quem diz o povo que é o Filho do Homem? Ele perguntou o que é que os outros acham de mim mesmo. Eles dizem, uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, outros dizem que é Jeremias, ou alguns dos outros profetas. E vocês? Insistiu Jesus. Quem acham que sou? Simão Pedro respondeu, tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Podem ver que a resposta do que os outros acham eram relativamente corretas. Jesus é um profeta da parte de Deus, poderoso, como Elias, como João Batista, como outros profetas. Mas não é suficiente. Não é pessoal. Mas uma das coisas que eu queria mencionar para vocês é por que a resposta de Pedro ela é mais importante. Eu mesmo nunca tinha prestado atenção nela. Ter o Filho de Deus próximo de si requer um problema. Ele nos coloca num problema. Ter o Filho de Deus próximo não deixa para gente a liberdade de dizer não. Já pensaram nisso? Se a pessoa é mais ou menos de uma forma, vamos dizer assim, a gente tem pouco contato com questões de majestade, de reis e de pessoas, imperadores. Mas você já pensou, se vier uma pessoa aqui, vamos dizer assim, um terrorista com armas na mão e falar, eu quero, faz isso para mim. Mesmo que ele peça, você não vai dizer não. Porque na hora que você reconhece o poder do outro, você tem medo. Isso é normal. E é estranho
como a gente não reconhece isso em Jesus, que ele tem todo o poder. E na hora que ele tem todo o poder, isso tem que ter impacto na minha vida. Na hora que eu identifico que Jesus ele tem todo o poder, que ele é o rei do universo, que ele criou todas as coisas e que ele pode interferir diretamente no que eu sou, isso deveria gerar temor e deveria gerar o que eu devo fazer para agradar essa pessoa. É no meu trabalho. No meu trabalho, se eu encontro o chefe do meu chefe, eu quero agradá-lo. Eu não quero ficar de mal com ele. Porque se eu fizer alguma coisa para desagradá-lo, eu estou fora. Na hora que Pedro diz, tu és o Messias, o Filho de Deus vivo, ele estava dizendo que você manda em tudo, inclusive em mim. Se tu me mandar saltar aqui, eu vou saltar. E é essa discussão que acontece em seguida, inclusive. Então, assim, às vezes a gente responde as coisas sem pensar. Às vezes a gente responde as coisas sem entender o que isso significa. Na hora que eu digo que Jesus é o Rei do Universo, Ele é Deus presente, isso tem que ter impacto na minha vida. O texto que a gente escolheu hoje, que eu trouxe aqui para vocês, é mais ou menos para a gente falar um pouco sobre qual é o impacto disso na minha vida. Qual é o impacto de Jesus na minha vida? Como isso deveria refletir na igreja? A igreja, ela é a noiva de Cristo. Ela deveria refletir o caráter de Cristo. Ela deveria engrandecer o caráter de Cristo. Então, como é que a igreja deveria agir? Esse texto de Romanos 12 tenta mostrar isso. É um texto muito intenso, são alguns versículos, mas Paulo ele coloca aí uma sequência de ações que buscam reger a nossa vida. Romanos 12, de 9 a 21. Vou tentar trazer agora para vocês um pouco mais de solidez. Deixa eu achar aqui também. E pronto. Romanos 12, 9 a 21. Vamos lá. Que vosso amor seja sincero. Detestem o mal e pratiquem o bem. Amem-se como irmãos e ponham os outros sempre em primeiro lugar. Eu acho que isso é difícil, né? Trabalhem e não sejam preguiçosos. Isso também é algo que a gente esquece muitas vezes. Sirvam o Senhor com dedicação e fervor. Sejam alegres na esperança que têm. Tenham coragem nos sofrimentos e nunca deixem a oração. Nunca deixem a oração. Vou repetir. Nunca deixem a oração. Repartam com os crentes necessitados e recebam bem os que procuram a hospitalidade. Peçam a Deus que abençoe aqueles que vos tratam mal. Isso é difícil. Alguém te trata mal, aí você vai lá e ora para que Deus abençoe. Eu admito, eu acho que eu nunca consegui fazer. Ok? Eu sou bastante, eu digo, sangue quente. Então, a pessoa me tratou mal no trânsito, puxa, é difícil. Peçam para eles bênçãos e não maldições. É normal pedir maldição. E aí a gente percebe que não é fácil. Ter Jesus, ter o caráter de Cristo, é nos pequenos detalhes. Alegrem-se com os que estão alegres e chorem com os que choram. Eu digo que esse talvez seja o mais fácil. Alegrem-se com os que estão alegres, chorem com os que choram. Mas tem uma versão difícil dessa. Quando você tem o seu colega de trabalho disputando uma vaga contigo e ele é promovido e não você. Se alegrar com ele é meio chato, porque eu perdi. Mas eu tenho que se alegrar.
Alegrar com o outro. O normal para nós parece que não é se alegrar pelo sucesso do outro. É olhar para si e dizer, por que eu não tenho sucesso? Mas Paulo está dizendo aqui, não, tu tem que se alegrar porque o outro teve sucesso. E quando o outro se der mal, mesmo que seja um inimigo, tem que chorar com ele. Vivam em harmonia de sentimentos. A harmonia de sentimentos, eu não sei o que significa isso para vocês, mas é algo que os meus sentimentos têm que estar formando integridade. Eu não posso ficar mal com um e bem com o outro. Eu tenho que ser íntegro, é assim que eu interpreto. Não procurem honrarias, mas aceitem ocupações mais humildes. Isso a gente vê na igreja, tá? Isso é fácil. Tem muita gente que não quer limpar a igreja, porque essa ocupação não é para mim. Ah, lavar o banheiro? Não, essa ocupação não é para mim. Mas o apóstolo Paulo está dizendo aqui, não procurem honrarias, aceitem as posições mais humildes. Isso é algo que, se não prestamos atenção, a gente está fazendo isso. Faz e faz fácil. Se der para escolher, a gente não escolhe as posições mais humildes, é claro. Não se envaideçam com aquilo que sabem. Já falei, é uma falha minha. Não se envaideçam com aquilo que sabem. Procurem partilhar aquilo. Não é nenhum mérito saber mais. Não paguem o mal com o mal. De novo. Procurem antes fazer o bem diante de todos. Façam tudo o que for possível da vossa parte para viver em paz com toda a gente. Também é difícil. Tem gente que não quer viver em paz. Tenho várias pessoas na minha vida que parece que aquela pessoa não gosta de paz, quer o tempo inteiro guerra. E aí, eu lembro que a gente tem que abençoar e orar por aquela pessoa. Meus caros irmãos, não façam justiça com as suas próprias mãos. Deixem que Deus seja Deus a castigar, pois assim diz o Senhor na Sagrada Escritura: a mim é que pertence castigar, eu é que darei a recompensa. E também, se o teu inimigo tem fome, dá-lhe de comer, e se tem sede, dá-lhe de beber. Ao fazeres isso, farás com que a cara lhe arda de vergonha. Não deixes vencer o mal pelo mal, mas vence o mal com o bem. Essa parte de justiça com vossas próprias mãos é algo que eu acho que a gente vê muito em filme de Hollywood, né? A pessoa é justiceiro e vai lá tentar resolver com as próprias mãos, pega uma arma e vai. Mas não é só isso. Não é só matar pessoas. Porque eu acho que a lei evita que a gente haja assim. Porém, às vezes a gente faz justiça com as próprias mãos com coisas menores. A pessoa agiu mal contigo, tu vai lá e devolve. A pessoa te fecha no trânsito, tu vai lá e fecha ele também. Eu já ouvi casos de pessoa vai lá e bate no carro do outro. Então, assim, fazer justiça com as próprias mãos é não confiar em Deus, que Deus vai fazer a justiça dele. Isso que está aqui, que o apóstolo Paulo colocou, é uma amostra de como a igreja deveria se portar, qual é o caráter de Cristo. Que na hora que eu pergunto quem é Jesus, eu vejo que Jesus é isso tudo. É aquele que ama sinceramente, é aquele que pratica o bem, é aquele que trabalha, é aquele que serve, é aquele que está o tempo todo alegre. No Evangelho, você vai ver que ele está sempre com uma palavra alegre para as pessoas. É aquele que tem coragem a enfrentar sofrimentos, inclusive ele foi para a cruz por nós. É aquele que está o tempo todo a orar. Eu vi algum lugar na internet a gente vê tanta pregação, e um local ele fala que Jesus o tempo inteiro estava em oração. Na verdade, a gente tem poucos relatos de Jesus, porque a maior parte do dia de Jesus ele estava em oração. Era comum em Jesus a prática dele sempre sair para orar. E isso você vê no Evangelho inteiro. Ele sair para orar.
repartir o que temos, não achar que tudo que a gente recebe é nosso. Ser hospitaleiros, ou seja, receber bem as pessoas, abençoar os que tratam mal, alegra-se com as pessoas que se alegram, Jesus fez isso, chora com os que choram, etc. Todos esses itens são itens que a gente não pode esquecer, porque isso é caráter de Jesus, caráter de Deus. No fim, vençam o mal com o bem. Eu acho que esse é a assinatura da igreja. Não deveria ser outro. Que é o amor sincero que está lá no início. E aí, como temos vivido? O Romanos 12 aqui relata a nossa forma de ver, nossa forma de viver. Você está se reconhecendo aí? Eu gosto de dizer que o jeito certo de a gente ler a Bíblia é ler contra a gente. Se você está se identificando do jeito, faço isso tudo, então você está lendo errado. O jeito certo é como eu poderia estar fazendo o outro lado. Que é os casos que eu estava a falar. O normal é ler, nunca fiz justiça com as próprias mãos, porque eu nunca fiz um crime. Mas fazer justiça com as próprias mãos não é só isso. Do mesmo jeito, pagar o mal com o bem não é simples. Então, tudo isso tem que ter reflexo. E isso tudo é profundo, é bem profundo. Quem é Jesus? Como temos vivido esse Jesus? Nossas vidas mostram que somos servos de Jesus. As pessoas, como olham para nós, sabem que nós somos servos de Cristo. Só olhar para nós. E eu vou te dizer uma coisa, meus irmãos. Quem faz aquilo que está no Romanos 12, o mundo reconhece que aquela pessoa é diferente. Chega a ser incrível. Incrível. Por quê? Por que essa pessoa é tão diferente? E o melhor é quando a pessoa pergunta, por que você é diferente? E aí voltamos. Temos que saber explicar qual é a razão de Jesus na nossa vida. Eu tenho notado cada vez mais difícil falar de Jesus no trabalho. Porque religião tem se tornado um tabu, principalmente para mim. Tem se tornado algo que não se fala. Eu tenho colegas que falam que, na verdade, pode-se falar de qualquer religião, menos do cristianismo. As pessoas não aceitam bem o cristianismo. Por isso que nós temos que ser inteligentes. Temos que mostrar Jesus com a nossa própria vida e saber explicar Jesus de maneira pessoal, porque ninguém vai te criticar porque é a tua experiência pessoal. Eu não estou citando Bíblia, eu estou citando a minha vida. E isso é importantíssimo. Não que a Bíblia esteja errada, mas quando tu cita a sua própria vida, é algo diferente. É algo que ninguém pode questionar. Isso até temos trechos que falam sobre isso. Quando falamos da nossa própria vida, o que Jesus fez por mim, isso tem um impacto muito maior. Muito, muito, muito maior. Isso tudo é para chegar nessa conclusão. Muitos de nós já temos Jesus como nosso próprio Salvador. Aquele que nos tira do mundo do pecado. Quem não tem, saiba, Jesus é Salvador do mundo. Ele nos livra do pecado. E melhor, ele nos livra da culpa do pecado. Ele nos dá liberdade para termos acesso a Deus. Porque com o pecado nós não temos acesso a Deus. Impossível. Com o pecado estamos condenados. Sem pecado estamos salvos. É isso. Por isso que ele é Salvador. Mas ao mesmo tempo que ele é Salvador, ele não pode ficar só no Salvador. De novo, aquilo que eu mencionei. No momento que tu reconheces Jesus como Deus, é impossível não se humilhar perante ele. A não ser que seja louco. Tá? Se alguém se reconhece como louco, é dizer que quer enfrentar Deus. E muitos de nós fazemos isso, ok?
Muitos de nós queremos enfrentar Deus. Tem episódios relatados na Bíblia de pessoas querendo enfrentar Deus. O exemplo clássico, Jacó. No momento que a gente percebe que não dá para enfrentar Deus, significa que nós aceitamos Ele não mais só como Salvador, mas também como Senhor das nossas vidas. Tudo que Ele nos mandar, nós fazemos. E aí que vem a mudança de atitude. Por isso que a gente fala que Deus nos constrange, Jesus nos constrange a mudar de vida. Nos constrange a pensar de forma diferente. É nesse pensamento. E aí eu trago, para finalizar aqui, algumas meditações. A primeira é aquela que eu já... Desculpa. Aquela que eu já mencionei. Quem é Jesus para mim? Sugiro que cada um escreva, pense, medite. Guarde isso por escrito. E é muito interessante. Muito, muito interessante. Porque quanto mais tu vai lendo a palavra de Deus, o texto ele vai crescendo. Tu vai conhecendo mais pedaços de Deus, mais faces da pessoa de Cristo. E aí, essa descrição de quem é Jesus, ela vai crescer. E ela vai se tornar cada vez mais pessoal. Eu sei que muitas vezes a gente acha que não é necessário isso. É só pensar é bom. Mas desde a antiguidade, escrever, documentar é importantíssimo. Quanto mais a gente documenta, a gente cria mecanismos para nós lembrarmos. E isso tudo vai nos ajudar na hora de falar para alguém. Na hora de dizer o porquê que Jesus é importante para mim. Percebem? Então, primeira coisa eu diria que é para meditar e tomar essa ação. Hoje, à tarde, após o almoço, pega um papel e começa a escrever. Quem é Jesus para mim? Segunda coisa, como isto muda a forma que eu vivo? E essa é a segunda meditação que talvez seja mais difícil. Seria olhar para tudo que eu faço e se Jesus é tudo aquilo que eu acabei de escrever, como ele muda a minha forma de agir no meu trabalho, na escola, na minha família, com o meu vizinho, com todos. Será que eu estou refletindo a imagem de Cristo na minha vida? Ou será que eu estou ofuscando? Ou será que eu estou afastando as pessoas de Deus com a forma que eu sou? Eu gosto de lembrar uma frase que foi boa para mim, mas ao mesmo tempo ela me entristece. E eu tenho um colega de faculdade que quando a gente estava terminando a faculdade, o último dia, ele me deu um abraço e aí ele falou uma frase que me marcou. Ele disse: Milton, gostei muito de te conhecer durante esses 5 anos de faculdade. E eu quero te elogiar. Aí eu, poxa, qual é o elogio? Você foi o único cristão que não me passou a perna. Aí eu, não, isso não é bom. Aí eu falei, verdade, verdade. Aí eu, poxa, por um lado eu fiquei feliz, não passei a perna, agi como imagem de Cristo, uau, não por meu mérito. Mas por outro lado eu pensei, como temos falhado? Ele não quer ir para a igreja, porque todos da igreja tentam passar a perna dele, tentam enganá-lo. Por isso que Jesus tem que mudar a minha forma de ser. Nós não podemos reconhecer Jesus como Salvador sem lembrar que Ele é Senhor. Porque do mesmo jeito, é como se eu fosse na minha empresa e tivesse a atacar o dono da empresa. Alguma hora isso vai dar ruim. Alguma hora isso vai dar mal. Jesus não nos obriga a mudar. Mas nós, em submissão, temos que mudar. Temos que agir em conformidade. É a mesma coisa. Na casa dos meus pais, eu ajo conforme eles querem.
Não é verdade? Eu chego na casa dos meus pais. Por mais que eu haja de forma diferente fora, mas lá dentro eu quero agradá-los. O mundo é a casa de Deus. É o universo criado por Ele. Se eu reconheço que Ele governa tudo, inclusive a minha vida, eu tenho que buscar agradá-lo. Não faz sentido não fazer isso. Quem não faz, em algum momento isso não vai dar certo. E aí a terceira tarefa que eu tentaria deixar para vocês hoje é a quem eu posso falar de Jesus nos próximos dias. A gente semana que vem vai ter aqui a peça de Natal e é um excelente momento. O Natal é um excelente momento porque as pessoas estão dispostas a ouvir quem é Jesus. Porque Jesus está em tudo que é lugar. Muitas vezes a pessoa teve uma má experiência no Natal. Então, esse momento mágico do Natal, as pessoas querem. Se disser assim, venha para a peça lá da minha igreja, a gente vai falar de Natal. A pessoa vai dizer, olha, que bom. Mas esteja sempre pronto a dizer por que Jesus é importante para você. E se você mostra isso com a tua própria vida, pode ter certeza, todas as pessoas vão querer isso. Vão querer, assim como eu quis, assim como eu olhei para o mundo e vi que aquilo não estava bom. Assim que eu acho que todos nós que olhamos para o mundo fora da igreja, na verdade nem fora da igreja, fora, sem Cristo, e nós ficamos mal, eu acho que a gente, na hora que olha para Cristo, tudo isso fica diferente para nós. Eu vou terminar com a oração, mas não se esqueçam disso. Quem é Jesus para mim? Senhor Deus, obrigado, Senhor, pelo dia de hoje. Obrigado, Senhor, porque Tu és santo, Tu és digno, Tu és rei, Tu és o Senhor dos senhores. Obrigado, Senhor, porque Tu governa o universo. E obrigado, Senhor, porque Tu me resgataste, Senhor. Obrigado, Senhor, porque Tu me salvaste de mim mesmo. Tu salvaste da minha corrupção, Tu me salvaste da minha maldade, Tu me salvaste de tudo aquilo que o pecado me faz ser. Senhor, obrigado, Senhor, porque Tu criaste a Tua igreja para nos fortalecer e nos montaste, Senhor, nos criaste como irmãos para um fortalecer o outro. Que nós, Tua igreja, possamos ser imagem do Teu caráter, da Tua graça, Senhor. Abençoa-nos, Senhor, faz, Senhor, que a gente consiga ser isto. E, Senhor, se tiver alguém aqui que não Te conhece, que Tu possas aparecer, Senhor, que Tu possas deixar ser claro para essas pessoas, Senhor, que essas pessoas possam reconhecer a Tua santidade, reconhecer a Tua salvação e reconhecer que Tu és Senhor do universo e Tu governa todas as coisas. Obrigado por tudo. Livra-nos de todo qualquer mal. Em nome de Jesus, amém.